Conteúdo específico. Guarda Municipal de Pacajus. Lei nº 423 de 2016, do artigo 120 ao 165, subseção 1, do julgamento. Artigo 120. A autoridade competente, para decidir, não fica vinculada ao parecer conclusivo da comissão processante e sindicante, podendo, ainda, converter o julgamento em diligência para os esclarecimentos que entender necessário. Artigo 121. Recebidos os autos, o diretor-geral da Guarda Municipal de Pacajus, quando for o caso, julgará o inquérito administrativo em até 30 dias, prorrogáveis, justificadamente, por mais 15 dias. Parágrafo único. A autoridade competente julgará o inquérito administrativo, decidindo, fundamentadamente, 1. Pela absolvição do acusado. 2. Pela punição do acusado. 3. Pelo arquivamento, quando extinta a punibilidade. Artigo 122. O acusado será absolvido, quando reconhecido: 1. Estar provada a inexistência do fato. 2. Não haver prova da existência do fato. 3. Não constituir o fato infração disciplinar. 4. Não existir prova de ter o acusado concorrido para infração disciplinar. 5. Não existir prova suficiente para a condenação. 6. A existência de qualquer das seguintes causas de justificação: a. Motivo de força maior ou caso fortuito. B. Legítima defesa própria ou de outrem. C. Estado de necessidade. D. Estrito cumprimento do dever legal. E. Coação irresistível. Artigo 123. Na aplicação da sanção disciplinar serão considerados os motivos, circunstâncias e consequências da infração, os antecedentes e a personalidade do infrator, assim como a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Artigo 124. São circunstâncias atenuantes: 1. Estar classificado, no mínimo, na categoria de bom comportamento, conforme disposição prevista no artigo 15, inciso 2, desta lei. 2. Ter prestado relevantes serviços para a Guarda Municipal de Pacajus. 3. Ter cometido a infração para a preservação da ordem ou do interesse público. Artigo 125. São circunstâncias agravantes: 1. Mau comportamento, conforme disposição prevista nesta lei. 2. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais infrações. 3. Reincidência. 4. Conluio de duas ou mais pessoas. 5. Falta praticada com abuso de autoridade. Parágrafo 1º. Verifica-se a reincidência quando o servidor cometer nova infração depois de transitar em julgado a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior. Parágrafo 2º. Dá-se o transito em julgado administrativo quando a decisão não comportar mais recursos. Artigo 126. Em caso de reincidência, as faltas leves serão puníveis com advertência, e as médias, com suspensão, de acordo com esta lei. Parágrafo único. As punições canceladas ou anuladas não serão consideradas para fins de reincidência. Artigo 127. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Municipal, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo único. As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. Artigo 128. Na ocorrência de mais de uma infração, sem conexão entre si, serão aplicadas as sanções correspondentes isoladamente. Subseção 2. Do cumprimento das sanções disciplinares. Artigo 129. A autoridade responsável pela execução da sanção imposta a subordinado que esteja a serviço ou à disposição de outra unidade fará a devida comunicação para que a medida seja cumprida. Capítulo 3. Da exoneração no estágio probatório. Artigo 130. Instaurar-se-á procedimento especial de exoneração em estágio probatório, nos seguintes casos: 1. Inassiduidade. 2. Ineficiência. 3. Indisciplina. 4. Insubordinação. 5. Desídia. 6. Conduta moral ou profissional que se revele incompatível com suas atribuições. 7. Por irregularidade administrativa grave. 8. Pela prática de delito doloso, relacionado ou não com suas atribuições. Artigo 131. O chefe imediato ou imediato do servidor formulará representação, preferencialmente, pelo menos 4 meses antes do término do período probatório, contendo os elementos essenciais, acompanhados de possíveis provas, e o encaminhará ao diretor-geral da Guarda Municipal de Pacajus, que apreciará o seu conteúdo, determinando,
se for o caso, a instauração do procedimento de exoneração. Parágrafo único. Sendo inviável a conclusão do procedimento de exoneração antes de fim do estágio probatório, o diretor-geral da Guarda Municipal de Pacajus poderá convertê-lo em inquérito administrativo, prosseguindo-se até final decisão. Artigo 132. O procedimento disciplinar de exoneração de servidor em estágio probatório será instaurado pelo corregedor, com a ciência dos demais membros da comissão processante e sindicante, e deverá ter toda a instrução concentrada em audiência. Artigo 133. O termo de instauração e intimação conterá, obrigatoriamente: 1. A descrição articulada da falta atribuída ao servidor. 2. Os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a tipificação legal. 3. A designação cautelar de defensor dativo para assistir o servidor, se necessário, na audiência concentrada de instrução. 4. A designação da data, hora e local para interrogatório, ao qual deverá o servidor comparecer, sob pena de revelia. 5. A ciência ao servidor de que poderá comparecer à audiência acompanhado de defensor de sua livre escolha, regularmente constituído. 6. A intimação para que o servidor apresente, na audiência concentrada de instrução, toda a prova documental que possuir, bem como suas testemunhas de defesa, que não poderão exceder a 3. 7. A notificação de que, na mesma audiência, serão produzidas as provas da comissão processante e sindicante, devidamente especificadas. 8. Os nomes completos e registros funcionais dos membros da comissão processante e sindicante. Parágrafo único. No caso comprovado de não ter o servidor tomado ciência do inteiro teor do termo de instauração e intimação, ser-lhe-á facultado apresentar suas testemunhas de defesa no prazo determinado pela presidência, sob pena de decadência. Artigo 134. Encerrada a instrução, dar-se-á à vista à defesa para apresentação de razões finais, no prazo de 10 dias. Artigo 135. Após a defesa, a comissão processante e sindicante elaborará relatório conclusivo, encaminhando-se o processo para a decisão da autoridade administrativa competente. Título 7. Dos recursos e da revisão das decisões em procedimentos disciplinares. Artigo 136. Das decisões nos procedimentos disciplinares caberão: 1. Pedido de reconsideração. 2. Recurso hierárquico. 3. Revisão. Artigo 137. As decisões em grau de recurso e revisão não autorizam a agravação da punição do recorrente. Artigo 138. O prazo para interposição do pedido de reconsideração e do recurso hierárquico é de 30 dias, contados da data da publicação oficial do ato impugnado. Parágrafo único. Os recursos serão processados em apartado, devendo o processo originário segui-los para instrução. Artigo 139. As decisões proferidas em pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão serão sempre motivados e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias e as providências quanto ao passado, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato ou decisão impugnada. Capítulo 1. Do pedido de reconsideração. Artigo 140. O pedido de reconsideração deverá ser a mesma autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão e sobrestar ao prazo para a interposição de recurso hierárquico. Artigo 141. Concluída a instrução ou a produção de provas, quando pertinentes, os autos serão encaminhados à autoridade para decisão no prazo de até 30 dias. Capítulo 2. Do recurso hierárquico. Artigo 142. O recurso hierárquico deverá ser dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, em última instância, ao chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Não constituem fundamento para o recurso a simples alegação de injustiça da decisão, cabendo ao recorrente o ônus da prova de suas alegações. Título 8. Da revisão. Artigo 143. A revisão será recebida e processada mediante requerimento quando: 1. A decisão for manifestadamente contrária a dispositivo legal ou à evidência dos autos. 2. A decisão se fundamentar em depoimentos, exames periciais, vistorias ou documentos comprovadamente falsos ou eivados de erros. 3. Surgirem, após a decisão, provas da inocência do punido. Parágrafo único. Não constituem fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Artigo 144. A revisão, que poderá verificar-se a qualquer tempo e será sempre dirigida ao diretor-geral da Guarda Municipal de Pacajus, que decidirá quanto ao seu processamento. Artigo 145.
Ocorrendo o falecimento do punido, o pedido de revisão poderá ser formulado pelo cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Artigo 146. No processo revisional, o ônus da prova incumbirá ao requerente e sua inércia no feito, por mais de 60 dias, implicará o arquivamento do feito. Artigo 147. Instaurada a revisão, a comissão processante sindicante deverá intimar o FII recorrente a comparecer para interrogatório e indicação das provas que pretende produzir. Parágrafo único. Se o recorrente for ex-servidor, fica vedada a designação de defensor dativo pela Corregedoria da Guarda Municipal de Pacajus. Artigo 148. Julgada procedente a revisão, a autoridade competente determinará a redução, o cancelamento ou anulação da pena. Parágrafo único. As decisões proferidas em grau de revisão serão sempre motivadas e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias e as providências quanto ao passado, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato ou da decisão impugnada e não autorizam a agravação da pena. Título 9. Do cancelamento da punição. Artigo 149. O cancelamento de sanção disciplinar consiste na eliminação da respectiva anotação na pasta funcional do servidor da Guarda Municipal de Pacajus, sendo concedido de ofício ou mediante requerimento do interessado, quando este completar, sem qualquer punição. 1. Em 01 ano, a falta que sujeite a pena de advertência. 2. Em 02 anos, a falta que sujeite a pena de suspensão. Artigo 150. O cancelamento das anotações na pasta funcional do infrator e no banco de dados da Corregedoria da Guarda Municipal de Pacajus dar-se-á por determinação do corregedor, em 15 dias, a contar da data do seu pedido, registrando-se apenas o número e a data do ato administrativo que formalizou o cancelamento. Artigo 151. O cancelamento da punição disciplinar não será prejudicado pela superveniência de outra sanção. Artigo 152. Concedido o cancelamento, o conceito do servidor da Guarda Municipal de Pacajus será considerado tecnicamente primário e prescreverá. 1. Em 6 meses, a falta que sujeite a pena de advertência. 2. Em 1 ano, a falta que sujeite a pena de suspensão. 3. Em 2 anos, a falta que sujeite a pena de demissão a bem do serviço público, demissão ou destituição de cargo em comissão. Parágrafo único. A infração também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com este, aplicando seu procedimento disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal brasileiro ou em leis especiais que tipifiquem o fato como infração penal, quando superiores a 5 anos. Artigo 153. A prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência do fato, ato ou conduta que possa ser caracterizada como infração disciplinar. Artigo 154. Interromperá o curso da prescrição o despacho que determinar a instauração de procedimento de exercício da pretensão punitiva. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente por inteiro da data do ato que interrompeu. Artigo 155. Se, após instaurado o procedimento disciplinar houver necessidade de se aguardar o julgamento na esfera criminal, o feito poderá ser sobrestado e suspenso o curso da prescrição até o trânsito em julgado da sentença penal, a critério do Diretor-Geral da Guarda Municipal de Pacajus. Título 10. Das disposições finais. Artigo 156. Após o julgamento do inquérito administrativo, é vedado à autoridade julgadora avocá-lo para modificar a sanção aplicada ou agravá-la. Artigo 157. Durante a tramitação do procedimento disciplinar fica vedada aos órgãos da administração municipal a requisição dos respectivos autos, para consulta ou qualquer outro fim, exceto aqueles que tiverem competência legal para tanto. Artigo 158. Os procedimentos disciplinados nesta lei terão sempre tramitação em autos próprios, sendo vedada sua instauração ou processamento em expedientes que cuidem de assuntos diversos da infração a ser apurada ou punida. Parágrafo 1º. Os processos acompanhantes ou requisitados para subsidiar a instrução de procedimentos disciplinares serão devolvidos à unidade competente para prosseguimento, assim que extraídos os elementos necessários, por determinação do corregedor. Parágrafo 2º. Quando o conteúdo do acompanhante for essencial para a formação de opinião e julgamento do procedimento disciplinar, os autos somente serão devolvidos à unidade após a decisão final. Artigo 159. O pedido de vista de autos em tramitação, por quem não seja parte ou defensor, dependerá de requerimento, por escrito,
e será cabível para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Parágrafo único. Poderá ser vedada a vista dos autos até a publicação da decisão final, inclusive para as partes e seus defensores, quando o processo se encontrar relatado. Artigo 160. Fica atribuída ao Corregedor da Guarda Municipal de Pacajus competência para apreciar e decidir os pedidos de certidões e fornecimento de cópias reprográficas, referentes a processos administrativos que estejam em andamento na Corregedoria da Guarda Municipal de Pacajus. Artigo 161. Os processos administrativos disciplinares já instaurados na Procuradoria-Geral do Município, através da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, serão analisados pelos membros da CIPAI-PGM e após encaminhados ao diretor-geral para tomar as providências legais cabíveis. Artigo 162. O diretor-geral da Guarda Municipal, naquilo que não confrontar a legislação vigente, poderá emitir de portarias disciplinadoras sobre assuntos relacionados à aplicação das normas de hierarquia, composição de pelotões, postos de serviço e setores administrativos, como também regime e escalas de trabalho dos servidores da Guarda Municipal de Pacajus. Artigo 163. O chefe do Poder Executivo regulamentará por decreto o funcionamento e a comissão integrante da Corregedoria da Guarda Municipal de Pacajus. Artigo 164. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 165. Esta lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.